Olá, bom dia a todos. Vamos agora dando continuidade ao nosso Breast Meet 2023. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Henrique pelo convite. Realmente, esse simpósio está perfeito, fantástico, com aulas fenomenais e realmente aulas bem esclarecedoras. Então, hoje vamos falar sobre as lesões B3, fazer um comitê multidisciplinar aqui, e quem vai participar é a doutora Nisha Sharman, que é diretora do rastreamento de mama de Leeds. Ela desenvolveu as diretrizes do Reino Unido sobre como gerenciar lesões de alto risco e esteve envolvida nas diretrizes EUSOMA para lesões de alto risco que foram submetidas para publicação. Vamos também contar também com o Dr. Ritzman, que é radiologista de mama do Instituto do Câncer dos Países Baixos, membro da diretoria executiva da EUSOB, com o Dr. Bernardo Ferreira de Paula, que ele é patologista, formado pela UFMG, com residência em patologia pelo HC e patologista do Laboratório de Patologia e Anatomia BH. E o Dr. André Matar, médico do Grupo Oncoclínicas SP, líder da mastologia do Hospital da Mulher e tesoureiro adjunto da SBM. Então, vamos iniciar. Então, vamos falar das lesões B3 primeiro, vou começar com dois slides. Sempre vem essa discussão ou até esse confundimento que as lesões B3 ainda são referentes ao BIRATS, não tem nada a ver. Uma classificação patológica que surgiu como meio de normatizar os laudos anatomopatológicos no Reino Unido. As lesões B3 são aquelas com potencial incerto de malignidade. A proporção na literatura varia bastante, de 3 a 21% dos casos diagnosticados, e o grande problema é que nos diferentes métodos de imagem, elas podem vir como calcificações na mamografia, nódulos, assimetrias focais e distorções, na ultrassom como nódulos sólidos císticos e áreas não nodulares. E na ressonância magnética também como nódulos ou áreas de realce. Então, fazem parte deste grupo dessas lesões B3 todo esse compilário, essas várias lesões, que são os papilomas com e sem atipia, a cicatriz radiada com e sem atipia, a lesão esclerosante complexa, a atipia epitelial plana, as lesões precursoras não obrigatórias, uma hiperplasia ductal atípica, a hiperplasia lobular atípica, o carcinoma lobular in situ, e as lesões complexas também de risco variável, como as lesões fibroepiteliais, mucocele e lesões fusocelulares. Pois bem, vamos então aqui começar com, com os casos. O primeiro caso é CRN, feminina, 62 anos, data de nascimento 1 de 3 de 61, gestadores duas gestações e dois nascimentos, e ela tem como histórico duas irmãs com câncer de mama. Realizou mamoplastia há 10 anos atrás e veio para realizar um rastreamento mamográfico. Então, na mamografia, a gente encontrou essa pequena lesão, né, uma lesão oval de um nódulo de margens indistintas na mamografia esquerda, medindo aproximadamente 8 milímetros, categoria 4 do ACM BIRATS. Foi feito ultrassom e foi observado um nódulo também de margens não circunscritas, né, na mesma topografia, correlacionando com a mamografia, medindo 8 milímetros. E aí eu já começo a provocar os demais componentes aqui para discutir os casos. Neste caso, doutora Nisha, upfront, vocês realizariam uma core biópsia ou já partiriam para a VAB, para diagnóstico desse pequeno nódulo na união dos quadrantes
inferiores da mama esquerda. Thank you, Heberton. In this case, I would do an ultrasound guided core biopsy. The reason for this is we can see the lesion on the mammogram, but we can also see the lesion quite easily on ultrasound. And we should be able to make a diagnosis using conventional 14 gauge ultrasound. Se eu puder comentar também, Everton, Diga. aqui no nosso hospital, assim, em lesões que a gente vê muito bem pelo ultrassom como essa, né, e que tem acima de 0,5, 0,6 centímetros, a gente tem feito core biopsy como primeira investigação. E a gente faz isso por conta do custo, né? Apesar de eu ter disponível aqui biópsia a vácuo, mesmo sendo um sistema público de saúde, a gente tem feito nessas lesões menores, né? Então, abaixo de 0,5 centímetro, 0,6 centímetros, a gente acaba indicando a biópsia a vácuo, ou mesmo naquelas lesões sólido-císticas, né? A gente já parte de cara. Mas nessa situação, provavelmente aqui no hospital a gente faria uma core biopsy como investigação inicial. Perfeito. Então, não sei se vocês viram na historinha, ela tem um histórico familiar muito importante de câncer de mama. Então, essa paciente foi proposto inicialmente realizar uma core biópsia, só que ela disse que nunca iria ficar com um nódulo acompanhando na mama, haja visto todo o histórico dela. Então, discutindo com a mastologista e com a própria paciente, optou-se por fazer uma biópsia a vácuo, com a tentativa de tirar toda a lesão. Então, aqui estão... E foi retirada toda a lesão, e, para nossa surpresa, mostrou uma lesão papilífera associada à atipia. Então, foi realizada uma VAB, nós tiramos 3,5 gramas, com agulha de 10 gauge, foram retiradas 12 fragmentos, né? Então, mostrou um papiloma com atipia e foi solicitado pelo patologista complementar com imunohistoquímica. Aí eu já pergunto aí ao Bernardo. Bernardo, vocês sempre quando tem duas perguntas, aliás, para o Bernardo. Vocês colocam a quantidade de gramas no anátomo patológico, na descrição, e quando vem a atipia, vocês normalmente também já pedem também imunohistoquímica? De um tempo para cá, a gente começou a acrescentar o peso, porque a maioria das balanças em serviço de patologia, eles não, aqui no Brasil, predominantemente, elas vão de 5 em 5 gramas, então elas não conseguem aferir esses materiais muito pequenos. A gente fez a aquisição de um e tem um tempo que a gente já vem colocando. Quanto à outra pergunta, imunohistoquímica a gente usa bastante em lesões papilíferas, muitas vezes para corroborar a nossa impressão de benignidade ou para corroborar a possibilidade de carcinoma associado, hiperplasia ductal atípico. A particularidade da cisão a vácuo é que muitas vezes fragmenta esse material. E diante da fragmentação, os critérios clássicos que foram desenvolvidos ao longo de anos, de HDA para carcinoma ductal de baixo grau, muitas vezes são focados no tamanho, 2 milímetros, 3 milímetros de lesões papilíferas. Isso pode gerar dificuldades para uma classificação clássica nesse tipo de amostra. É só um parênteses a respeito desse tipo de material, que deixa bem interessante a patologia, mas gera essa dúvida. Ok, mas para o patologista, ele fica mais confortável com quanto mais tecido, melhor, principalmente nos casos que vem papiloma. Se fosse uma core biopsia e viesse papiloma apenas, você também incluiria uma nota para retirar toda a lesão, ou se não tivesse atipia na amostra, numa core que vem bem menos quantidade, você acha que já dava para ficar tranquilo? Eu fico muito mais tranquilo com a excisão a vácuo. A gente vê a lesão inteira muitas vezes, né? O radiologista, o intervencionista, o mastologista refere que a lesão foi retirada. A
a gente consegue analisá-la como um todo. É frequente a gente ver lesões papilíferas onde uma área já começa a ter atipias, carcinoma total in situ envolvendo parcialmente essas lesões. Algumas não têm esclerose, algumas têm esclerose total e parcial. Então, quando a gente vê uma amostra grande assim, a gente fica muito mais confortável. Alguns casos em pacientes mais velhas, que está acompanhando o nódulo há muito tempo, que faz uma cor, a gente não vê nenhum tipo de atipia na lesão papilífera, o mastologista e o médico, o assistente que está acompanhando o paciente pode optar por acompanhar um tempo, não necessariamente precisa de retirar. Quem costuma trabalhar muito com mama, a lesão papilífera é algo muito frequente e comum. Então, com o tempo, você vai ficando mais confiante, desenvolvendo as habilidades de perceber quais você ficaria mais inseguro, principalmente com o relato do exame. A gente costuma receber a amostra com a impressão do intervencionista, do tamanho da lesão, então a gente consegue dar uma orientação um pouco melhor. Muitas vezes, uma lesão papilífera bem amostrada numa cor, uma paciente muito mais velha, a gente não necessariamente indica retirada. Mas, às vezes, com uma história familiar importante como essa, seria interessante, numa cor, talvez, prosseguir com a excisão completa da lesão, para a gente ter uma certeza que não tem nada associado. Apesar de que existem até estudos que discutem essas lesões papilíferas, se realmente é indicado tirar todas, mas muitas vezes a gente indica, principalmente nesse contexto dessa paciente, como você citou, a retirada quando a gente observa isso em cor. Perfeito. E doutor Hitzmann, que é utilizado nos Países Baixos? Qual o protocolo utilizado em relação aos papilomas? É o mesmo protocolo que é utilizado no Reino Well, Unido, no I NHS? think it's not entirely the same. I think the United Kingdom advanced more in the vacuum-assisted excision area than the Netherlands did. However, in a lesion like this, like the other speaker said, we would likely opt for a core to start with. There's two arguments for that. One is obviously cost. The other is also that if I do core, I get an answer from the pathologist the same day, whereas if I do vacuum, I need to wait 3 or 4 days. Right, so can really quickly give an answer to the woman. If this turns out on core to be a papilloma that is without any form of atypia, I don't think we have the arguments to completely rule out on the sampling. However, despite that, we quite often tend to accept it. Maybe not because this woman has a very high family risk due to family history, but other than that, if she would have been average risk in a papilloma, we might actually not pursue complete excision of the thing and therefore only put her on some form of follow-up. Obviously, on her mammogram, this lesion was well evaluable. What I think is very important here is the radiological pathological correlation, right? This looks like it could be a normal papilloma. If this thing would have cystic degeneration, would have been bigger, or actually would have shown growth over several mammograms, I would be far less confident on the core biopsy results. And if it turns out papilloma, would likely myself request excision because I do not trust the pathology results. And then the question is there, would that be a surgical excision or would I just take it out with vacuum? And I think we are shifting there much more in the direction of what's happening in the UK. And if we think there's some sort of radiological pathological discordance, go for excision with vacuum excision. Perfeito. Ô, Everton, vocês pesam também os fragmentos da core ou é só quando é biópsia a vácuo? E aí queria saber dos colegas também de fora do Brasil. Aqui eu convenci o patologista a pesar todas as biópsias a vácuo. Ele reclamou em relação a custo, tudo. Mas eu vou te entregar bem mais tecido. Então eu gostaria que você pesasse mais as amostras para a gente ter mais segurança. Então, meu patologista ele foi convencido a adquirir uma de alta precisão para pesar. Eu acho que isso é um critério importante, até pelo cutoff das 4 gramas para ser a biópsia, para ser a VAI, né?
It's quite funny, right? High precision skill. I guess every kitchen skill is actually capable of measuring half a gram. I mean, in the UK, we don't routinely measure the weigh the samples. And one thing we do have to bear in mind is that if you're dealing with fatty tissue versus dense breast tissue, that will affect the weight of the samples. And also, when you're taking the samples, you do put them in formalin, and that will again affect the weight of the sample. So we don't routinely in the UK weigh our samples. We sort of do an estimate, because if we're using a 7-gauge needle and it's a good sample, it equates to about 300 milligrams per core. So we're able to estimate the amount of tissue that we've taken. But here, what's important is that when you've done an ultrasound vacuum biopsy, you've excised the lesion. So, and you've excised it based on the fact that the lesion has been removed under ultrasound guidance. And that's more important than, I think, focusing on the actual weight of the samples. I think the fact you have that additional information is really useful, but the key here is that you were removing the lesion under ultrasound guidance, so you had direct visualization. Nisha, if you would do core and this turns out to be papilloma with atypia, would you indeed go for vacuum excision, or would you still suggest excision by the surgeon? We would do excision by the surgeon, and the reason for that is the pathologist. So in the UK, the pathologists are uncomfortable obtaining the tissue piecemeal when we know we have a papilloma with atypia, because they say they just need 3 millimeters of continuity to be able to diagnose DCIS. So for them, they would like the lesion excised whole. I think the scenario here is different because your initial biopsy was a vacuum biopsy, whereas in the UK, we would have done an ultrasound guided core biopsy. And if this came back as a papilloma with atypia, we would have recommended surgery, but that's based on the UK guidelines. It's a bit in the middle, right? It's sort of similar to having a small thyroid tumor that you think that you excise with a vacuum needle. I think you can easily get this out with a vacuum needle. It should not be very hard to do. No, So, and I agree with you, Ritzy, but for our pathologists, though, that was the key thing, that they wanted the lesion excised whole. And based on that, that was the reason for the guidelines. So it wasn't about accessibility or being able to perform it. It was more for the pathologist regarding interpreting the specimen. and if this comes back as a papilloma with DCIS rather than atypia, I mean, then the diagnosis is already there, right? It is the DCIS and the papilloma. Still surgery, I guess. Yes. Isso, isso foi exatamente o que ocorreu. Foi feito a imunohistoquímica, e a imunohistoquímica mostrou papiloma associado ao carcinoma in situ. Então, Bernardo, tem algum comentário para fazer das lâminas? Não, as fotos estão muito boas, tá dando para ver até no HE a camada miofitelial aí, que é um pouco mais clara do que a superficial, um pouco mais roxa, né, mais basofílica, e o limite citoplasmático realmente tem cara de que já começa a ter os espaços mais regulares, realmente tem cara de que entipia aí. Aí, obviamente, eu não consigo ver a medida, né, a dimensão total da lesão, mas Aqui já a imunohistoquímica também. isso aí, muito bom. Legal. Então, aí foi optado por fazer remover a lesão. Só que, quando fui fazer o ultrassom, não tinha mais lesão, né? A gente tirou toda a lesão. Por isso que é tão importante sempre deixar o clipe. Então, foi feito o agulhamento pela estereotaxia, e no AP mostrou o quê? Que já não tinha mais lesão nenhuma. Mostrou só que tinha reação gigante celular, compatível com a sequela anterior da biópsia a vácuo, e já sem neoplasia remanescente. Algum comentário? Ô Everton, eu queria aproveitar
essas duas pessoas aqui, que talvez sejam as maiores autoridades, né, a doutora Nisha e o doutor Hitz, para perguntar como é que eles fazem no serviço deles essa localização. Se essa localização é feita por rol ou se é feita por agulhamento, como você mostrou aqui, né, com essa marcação em estereotaps. So, I mean, in the UK, we're now moving away from wires, and we're using non-wire localization techniques. In our particular unit, we're using mag seeds. So what we would be able to do, because we have a marker clip in place, we would be able to place the mag seed under stereotactic guidance, and the surgeon would then be able to operate on a different day. So that's an option. The other types of non-wire localizations people are now using are like the localizer. Radioactive iodine seeds are less popular in the UK because of the RSAC license that's required if you're going to work with radioactive material. But mainly the popular ones are MagSeed and the localizer or Savvy Scout. Netherlands is a little bit different from that in the sense that we really are very fond of the iodine seeds because they're relatively cheap, and Dutch legislation is a little bit different from what you see in many other countries, which means that all patients that are treated with neoadjuvant systemic treatment in whatever variety actually can get the iodine seeds at the beginning of the therapy, and they stay in place over time. Right, so we leave people walking around with these things for half a year or so, and in many countries that's an absolute no-go. Then you need dual markings, which makes it quite expensive. However, in cases like this one, all you want is to have something there. Since we have the iodine seeds on the shelf, they work. Here, a MagSeed would also work. It's only much more expensive if you already have the whole pathway in place. I'm actually kind of surprised by this, honestly. If you already are sure that you've taken out the papilloma completely through VAA, and you find only atypia in there, is there really an indication for an additional surgical procedure? Não, mas mostrou que era papiloma associado a carcinoma em si. In the papilloma or around it? I mean, for me, that would be a major difference. No papiloma mesmo. So let's go to the pathologist. It's really an argument to take out more than the papilloma that was completely removed. Bom, eu não vi o caso, né? Eu vi apenas as imagens que ele mostrou. A imagem que ele mostrou, a atipia estava na lesão papilífera. Agora, se tinha em volta ou não, eu não sei. Aí teria que voltar no laudo e ver se ele menciona algo assim, mas esse caso não foi um dos casos que eu observei, foi um outro colega. Então, vamos dar continuidade agora. Vamos falar no segundo caso, JMSF, 67 anos, data de nascimento 22 de 2,56, sem história de câncer de mama, vem também para realizar rastreamento mamográfico. E foi observado uma lesão, uma distorção arquitetural bem pequena, com calcificações amorfas do permeio na mama esquerda. Então, foi, nesse caso, opta-se, se disponível, obviamente, pela biópsia a vácuo. Todos de acordo? I mean, would, but I would search yes. with ultrasound first, I think. Yes. Would you search? Would you search for the lesion with ultrasound first? I mean, on the memo, I would definitely take VAB to actually não deu do para a right gente... memo. Não foi possível identificar a lesão, uma mama bem adiposa,
um pouco conspícua, não dava para Yeah. ter certeza que era lesão. Então foi optado Ô, por Everton, realizar. eu acho que no Brasil, né, a gente tem uma dificuldade muito grande com biópsia a vácuo, especialmente biópsia a vácuo guiada por estereotaxia, né? Então, no meu hospital aqui, a gente tem disponível, e esse caso, sem dúvida, iria para biópsia a vácuo, mas eu acho que em algumas situações aqui no Brasil, a gente teria uma dificuldade muito grande, e essa paciente provavelmente ia ser submetida a uma cirurgia ao invés de uma biópsia, né? O que, na minha visão, é uma coisa muito ruim para o paciente. Primeiro, porque a sensibilidade, né, assim, a chance disso ser câncer mesmo é baixa, né? Apesar da gente saber que precisa investigar, fazer uma cirurgia nesses casos, na minha opinião, é uma agressividade muito grande, né? Mas é o que a maior parte dos colegas vai ter pelo Brasil afora, né? A gente já tem dificuldade em fazer isso pelo sistema privado no Brasil, em alguns locais, ainda mais no sistema público, né? Então, eu queria que você comentasse isso, dessa dificuldade. Sem dúvida, no Brasil, eu acho que eu faço, estamos mudando paulatinamente, mas metade dos meus procedimentos é biópsia a vácuo, nesses casos, e metade eu faço só a marcação pré-cirúrgica, realmente, porque, principalmente no nosso SUS, no Brasil, nós vivemos alguns Brasis, na realidade. No SUS, a realidade é bem mais difícil, mais difícil ainda do que São Paulo, a gente só consegue fazer realmente colocar o fio para retirar nos hospitais de câncer, mas o objetivo da biópsia vaca é exatamente isso, é mitigar, diminuir as biópsias desnecessárias. Quantas mulheres a gente coloca o fio com o P4, sabendo que, na realidade, a chance de ser câncer é muito pequena, e aquela mulher vai para uma cirurgia, um bloco cirúrgico, toda a morbidade envolvida, que poderia ser resolvido com a biópsia vagal. Mas realmente precisa disseminar mais esse conhecimento, principalmente nos serviços públicos, e que, na realidade, é importante falar que a biópsia vagal é mais barato, custa menos do que uma biópsia cirúrgica. Então, isso que o gestor tem que ter essa noção. Quando a gente faz uma biópsia a vácuo, além de não ocupar leito de cirurgia, não ocupar toda uma equipe para um diagnóstico de várias lesões que muitas vezes não são câncer. Então, aí é que se encaixa E além realmente a disso, né, biópsia você consegue operar mais casos de câncer, né? e esse de Então, câncer. eu acho que esse tipo de abordagem que o SUS precisa pensar, porque a gente tem uma dificuldade, às vezes, para operar os casos que realmente são câncer, que estão fazendo neoadjuvância, ou mesmo que tem um tumor que vai para a cirurgia upfront. E aí a gente fica gastando dinheiro para investigar uma lesão que poderia ser muito bem investigada por um procedimento mais simples, que a paciente vai embora no mesmo dia e que a gente não gasta o leito hospitalar para isso. Então, a biópsia mostrou que era uma cicatriz radiada, sem atipias, associada a microcalcificações. Foi utilizado, retirei 8 gramas de tecido, bastante tecido, utilizei uma agulha de 9 gauge e foram 24 fragmentos, mostrando uma cicatriz radiada com calcificações. Bernardo, comentários sobre as lâminas. Muito boas fotos, mais uma vez, bastante hiperplasia ductal usual, com um pouco de esclerose do estrombo, que deve fazer parte da cicatriz radial, as microscações aí no meio bem rodeadas, bem bacana, com metaplasia apócrina, lesão bem benigna, bem tranquila. Tranquilo. E aqui já o follow-up, 6 meses depois, mostrando a retirada total da lesão com um clipe de permeio. Então, um dos pontos também muito, assim, que merece ser discutido é em relação ao follow-up dessas pacientes que não vão ser submetidas à cirurgia e que vão ser seguidas. Como é que é o protocolo, doutora Nisha, no Reino Unido e doutor Hitzman, como é o protocolo nos Países Baixos?
In the UK, the current guidance is that if we have a radial scar with no atypia, we wouldn't do follow-up. What we would do is put them back to routine screening. So if they are 50 and over, they can enter the screening program, which is every 3 years, where they'll be invited for screening. So we don't tend to follow up our lesions without atypia. In the Netherlands, radial scars are still in the atypical category officially, which means that they would actually be eligible to annual screening mammography for the rest of their lives. Honestly, that's not what's happening. Very often we screen them for up to 2 years after. If it doesn't change, we send them back to regular screening practice. I think the Barrett evaluation is also going to change in this direction, right? Of this being a truly benign lesion and therefore doesn't need any follow-up in the future. So eventually we'll follow the UK once again and just dismiss these things if there's no atypia being found. It's a bit of a tricky thing because obviously the atypia is very often not so much in the center, and that's what you would remove by biopsy. But then again, the likelihood of this developing in an aggressive cancer is so low that the average woman on the street likely has a higher risk of getting cancer. O Everton, aqui no nosso hospital a gente costuma seguir em 6 meses e fazer uma imagem. Se estiver tudo bem, a gente retorna essa paciente para a rotina. E o motivo da gente fazer isso não é nem por conta assim do risco individual de câncer, que acho que o Dr. Hitzman falou muito bem. A nossa dificuldade é que se eventualmente essa mamografia é classificada novamente como BRADS 4, por algum motivo, essa paciente acaba voltando para a gente. Então, a gente quer ter certeza que essa mamografia vai ser classificada como BRADS 2, depois desse segmento inicial, e aí ela segue na unidade básica de saúde, sendo acompanhada pelos médicos, né, os ginecologistas de rotina. Perfeito, né? Aqui no Brasil a gente sabe que a gente não tem rastreamento governamental, como tem no Reino Unido e na Holanda, né? Que é oportunístico. Então, aqui no nosso serviço a gente optou exatamente pelo que o André falou. Com 6 meses depois libera para fazer o rastreamento oportunístico mesmo. Vamos agora Aproveitando, Everton, antes de você passar para o próximo caso, uma coisa interessante, quem trabalha muito com mama, vocês, esses ciências de referência, já devem ter visto isso. Locais que não têm grande volume, que não tem muito costume em trabalhar com biópsia de mama, muitas vezes a core biopsia de cicatriz radial pode gerar falso positivo, com atenuação de células meio epiteliais, até se a pessoa fizer imunohistoquímica, ele pode achar um ou outro ducto negativo. Isso é bem descrito. Então, a chance de ser um falso positivo na core, nesse tipo de lesão, é muito maior do que numa excisão a vácuo. Você consegue ver todo o contexto arquitetural, de uma forma, você junta os fragmentos da sua cabeça e consegue enxergar a lesão. Você junta dessa forma também a imunohistoquímica e vê que um ou outro ali, às vezes você vê um ducto sem célula epitelial, mas no contexto é de uma lesão benigna. Esse fenômeno de atenuação de célula epitelial, com rarefação delas, pode gerar um falso positivo na core. Eu já recebi alguns casos em Belo Horizonte que a gente recebe o setor, aí não acha câncer, acha uma cicatriz radial, acha uma hiperplasia visual, papiloma, aí o pai fala, não, eu tirei porque tem câncer. Aí a gente revê, a core que foi feita muitas vezes no interior ou algum outro local, com baixa experiência em patologia mamária, e na verdade era uma cicatriz radial, e às vezes fez imunohistoquímica, às vezes não. Mesmo com a imuno também o pitfall ainda pode existir. Então, a excisão a vácuo nesse tipo de lesão, eu acredito que veio para acrescentar muito, porque ela pode prevenir esses falsos positivos. Perfeito. Então, caso 3, MJST, 55 anos. Essa já fez uma mastectomia à esquerda e também veio para realizar rastreamento. Foi visualizada uma lesão, uma assimetria focal, uma assimetria em uma área de maior densidade, com calcificações amorfas e classificado como categoria 4. E foi realizada a retirada total da lesão, e o resultado foi fibroadenoma
hialinizado com calcificações associadas e também outras cicatriz radial. O Bernardo já antecipou esse caso, exatamente para evitar falso positivo. Acho que a biópsia a vácuo, nesses casos, principalmente de distorções ou de assimetrias, ela veio para ficar, para que as mulheres não sejam operadas de maneira recorrente e que fornecendo bastante material para o patologista ter bem mais segurança para definir. Qual o seu comentário, André, também em relação a isso? Não, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que uma core biopsy numa situação em que a gente, de uma cicatriz radiada, por exemplo, ela pode atrapalhar bastante, né? E principalmente com os patologistas que não estão, às vezes, tão adeptos a câncer de mama. E aqui a gente sabe que no Brasil a gente tem bastante patologista, mas faltam patologistas, né, Bernardo? Então não é tão simples a gente conseguir assim especialistas em mama. Eu queria aproveitar esse caso e perguntar tanto para a doutora Anisha quanto para o doutor Hitzman, como é que eles fazem, assim, eles radiografam a peça, né, numa biópsia a vácuo aqui, como você mostrou, mas eu queria saber se eles separam os fragmentos para eles ficarem assim separadinhos ou põe igual ficou aqui assim uma quantidade de fragmentos todos juntos, né? Porque eventualmente a gente pode ter dificuldade, né? Identificar. Aqui foi fácil de identificar, mas uma lesão às vezes menorzinha fica um pouco mais difícil. Queria saber quando eles mandam também para o patologista se eles separam o frasco com microcalcificações e sem micro, né? Aqui no Brasil isso é Yes. uma rotina, né? E queria saber como é que eles fazem lá. So and again in the UK, if we're going for calcifications, we will always separate the cores, those with calcifications and those without. The pathologist will always look at all the samples, but sometimes we have a situation where we say we have calcifications in the samples, but the pathologist is unable to see the calcifications because they've done a certain number of levels, and then they'll go back and take more levels and be able to identify the calcifications. So this helps to target the pathologist to look at the levels of interest. So we always do that. And if we remove a marker clip, we'll always place that in a separate plot as well to let the pathologist know that that specimen contains the marker clip. Given Perfeito. that we have two different, or I work in two different hospitals, and they have completely different routines here. Right, we do in both hospitals take specimen X-rays, but in one, my pathologist always tells me, "Well, I will look at all the samples anyway, so I don't care." And the other hospital is definitely asking us all the time to nicely separate all the samples, even when it's completely impossible. Sometimes you have these fatty fragments and have no clue what the actual specimen were, right? And then they start complaining that we didn't really separate it nicely. I think that the major argument is that you should not, that your pathologist should be aware that they should look further than just the calcifications, right? If they do that, then separating that out makes it easy, so they can easily tell whether things are associated to calcs and whether things are present in the other samples. I think there's plenty of evidence that shows that a lot of the diagnosis is actually made on the non-calcified samples, so they should not somehow be ignored. That's really a risk that you somehow run if you really tell them, okay, these are the ones with calc, so you need to look there, and I need to be aware of that. Other than that, I guess in a case like this, your radial scar is a complete sort of byproduct of the biopsy of the fibroadenoma in this case. Right, so here you really get to a level where likely the diagnosis doesn't come from, or the most important diagnosis doesn't come from the calcifications. Perfeito. Bernardo, escutando tudo aí que foi falado, qual a opinião do patologista mesmo? Eu gostei muito do que o Dr. Hitz falou agora, exatamente isso. E que a gente realmente tem que ver tudo com bastante atenção, independente se é a área de classificação ou não. Eu não recebo separado os frascos que têm classificação ou não. Eu não acredito que faria
grande diferença na minha análise. Eu procuro as classificações, muitas vezes, de fato, a gente não acha, não são todas as classificações que são facilmente visíveis ao HE, às vezes precisa polarizar, né, dependendo do tipo de classificação, e muitas vezes, mesmo assim, a gente não acha de jeito nenhum, a gente faz novos níveis, né, novos levels, como eu estava dizendo, a gente aprofunda o bloco na tentativa de achar, e às vezes realmente não acha, e, de fato, às vezes a gente vê uma tipo epitelial plano com bicalcificação, e tem um carcinoma lobular, uns fragmentos que não tem nada de calcificação. Então, eu não vejo tanta vantagem, e você ainda pode gerar um viés de ver com mais atenção a minha classificação e acabar passando rápido o outro. Então, eu sou do patologista que, sinceramente, não vejo grande diferença se você vai separar ou não o material para mim. O que nós fazemos internamente é separar os fragmentos com mais coágulo e tudo, deixar os últimos blocos, que sempre vem um pouco de coágulo, né, um pouco de material mais esgarçado, e o material melhor a gente separa nos primeiros blocos, e eu não faço questão, nunca solicitei isso ao Henrique, que é quem mais envia decisões a vácuo para a gente, e eu acho que realmente tudo precisa bastante de ser avaliado com calma. Um lobular escondido é sempre um medo que todo patologista que trabalha com mama tem que ficar atento, principalmente nessas lesões com calcificações. Ele pode estar num fragmento longe que não tem nada de calcificação. Então, para mim, eu sou indiferente se vai separar ou não o material. Perfeito. O patologista também, Alexandre Rolim, que é o nosso patologista, menção também honrosa para ele, para preparar esses casos, que as fotos dele ficaram ótimas, né? A gente tem que trabalhar sempre em conjunto, isso é importantíssimo. Diagnóstico mamário sem um bom patologista, um bom radiologista e um cirurgião também que se integre de maneira assim que a gente pode ajudar os pacientes a sempre chegar ao melhor diagnóstico. Então, é importantíssimo. Algum comentário em relação as fotos, Bernardo? Tranquilo. Muito boas fotos, as lâminas às vezes com alta qualidade. Eu conheço ele pouco, mas pode elogiar ele lá. O Marquinhos já falou muito bem dele, realmente muito bom. Então, vamos agora para o caso que é o mais desafiador, paciente com 55 anos, também um histórico, lógico, mãe e irmã, câncer de mama, já fez uma quadrantectomia, uma setorectomia prévia na mama direita e ela foi fazer rastreamento por ressonância. Então, na ressonância, achou-se esse nódulo na união dos quadrantes laterais da mama direita, categoria 4. Sistematicamente, todos os pacientes que a gente acha nódulos, realizamos o second look por ultrassom. Aqui também a mamografia que foi feita também mostrou só essa área de assimetria compatível com a área da ressonância, mas não muito conspícua. Aqui a gente utilizou um marcador para mostrar a área da cirurgia prévia. A cirurgia prévia, vale dizer dela, não mostrou nenhuma alteração em relação a atipias ou câncer. Ela não soube especificar e eu não encontrei o anátomo patológico dessa cirurgia prévia. Então, foi feita o second look e, com a correlação, achou-se esse pequeno nódulo medindo 0,6. Nesse caso também, upfront, não foi realizada a core biopsy. A mastologista preferiu já realizar a biópsia a vácuo. E o AP, o anátomo patológico, mostrou neoplasia lobular, também foi solicitada a realização da imunohistoquímica, então deu neoplasia lobular associada à cicatriz radiada. Por isso que a gente achou no second look no ultrassom, porque se viesse só como neoplasia lobular, uma área de tanto realce, né? E mostrou também carcinoma lobular in situ. Doutora Nisha, doutor Hitzman e André, quais os comentários em relação a esse caso? I mean, this is a tricky case because you have seen enhancement on the MRI, and
when you've gone back to conventional imaging, which is what we would do with second look ultrasound, you've identified a lesion, and you've done good sampling with doing a vacuum assisted biopsy. And I'm assuming that the lesion was fully excised and a marker clip now sits in the area. And Isso. what you have is LCIS. So no invasive lobular cancer, just LCIS. Yes, that's right. Isso, Yeah. isso, I- exatamente. Yeah. So in our unit, we would then probably do because we would have initially done a core biopsy, probably got a diagnosis of a high-risk lesion, and then we would have gone on to do vacuum-assisted excision. So in a way, you've missed the initial step by doing the vacuum-assisted biopsy. If this just remained LCIS, then we would just continue with surveillance. We wouldn't then go on to do surgery unless there was still radiological pathological concern. We would continue with surveillance. I guess that's the major thing here, right? The lobular neoplasia as such is very unlikely to cause the enhancement on the MR, but the radial scar actually might. Right, so the combination radial scar and lobular neoplasia would be something that could explain nicely what you see on the Yes. MR, and also could sort of explain the almost non-mass Exatamente. lesion in ultrasound. So the concordance here is everything. You need to be very, very sure that this area really corresponds to what you see on the MR, in my opinion, anyway. O Everton, eu acho que uma coisa muito importante que foi falada numa situação como essa é a gente voltar para o ultrassom, né, para identificar eventualmente a área melhor para ser biopsiada. Provavelmente aqui no nosso serviço seria feita uma biópsia a vácuo de cara, numa situação como essa, um nódulo pequeno, profundo, bastante suspeito, né? E com esse resultado, provavelmente esse caso ia para uma discussão num tumor board, porque não é um caso que a gente consegue dar uma conduta de cara. Eu acho que você tem que reavaliar com o patologista, reavaliar a imagem, né, e ter certeza que você retirou a lesão inteira. Porque o grande risco nessa situação é a gente ter um diagnóstico incompleto e essa paciente ainda ter, por exemplo, um câncer, né? Então, eu acho que esse caso não dá para discutir num hospital grande sozinho, né? Você vai precisar levar para tumor board para poder tomar a conduta. Muito provavelmente aqui a gente prosseguiria a investigação e faria uma cirurgia nela, tá? Mas eu teria que levar para o tumor board para ter certeza, né? Eu acho que não dá para discutir sozinho. Perfeito, né? Isso a gente realmente fez. A gente reuniu a mastologista clínica, né, cirúrgica, e o patologista, e ele achou que o carcinoma era grau May 2 I nuclear e a Um, neoplasia one estava big question before you actually go into surgery or this biopsy is whether Sim, well, we did the ultrasound and I found a non-mass-like thingy there, and that single slice image actually sort of shows a lesion that I would take as an acceptable argument for the MR lesion. However, if I do a live ultrasound, very often I see these kind of shadows, or I can actually make them. And I'm not that sure that what I see there is actually the real lesion there. If I'm not really, really sure, I would submit this patient to an MR-guided breast biopsy rather than doing anything on the ultrasound. perfeito. That way, I would completely bypass the issue that we currently have faced, that we are looking at a concordance issue. Would you bring this patient to an MR-guided biopsy? Eu acho que Nós no temos mundo ideal, disponibilidade também de realizar a biópsia por ressonância também. Só que na discussão, como eu senti segurança que a área realmente correspondia ao achado da ressonância, por isso que optou-se
a realização pelo ultrassom. E, como o André falou, a gente fez essa reunião e optou por colocar um clipe. Depois a gente realizou a marcação da área e acabou tirando o resto da lesão, porque essa não foi retirada totalmente, e mostrou carcinoma lobular in situ, sem comer necrose, grau 2, bem compatível com o resultado também da biópsia a vácuo. O interessante da biópsia a vácuo é isso também, que raramente diminui bastante a subestimação. Então, a compatibilidade dos achados da biópsia a vácuo são quase sempre o que é achado na biópsia cirúrgica. E foi marcado com tantananquim e estava livre de comprometimento neoplásico a área. O Everton, uma coisa que o Dr. Hitzman falou e que eu concordo bastante é o seguinte: você tendo condição, né, e quando muitas vezes a gente fica em dúvida mesmo se é a mesma lesão no ultrassom, principalmente porque eles são feitos de maneiras diferentes, a paciente está deitada de maneira diferente, e se a mama é um pouco maior, eu confesso para você que às vezes, muitas vezes, né, a gente fica em dúvida mesmo, né? Então, tendo a possibilidade de fazer uma biópsia guiada por ressonância, você retira completamente a dúvida, você vai no local certo. Então, como eu disse antes, né, esse caso precisaria ir para um tumor board, e quando a gente fala tumor board, né, isso que você fez é um tumor board, né? Então, você tem que discutir com as pessoas que estão ali, porque eu sei que no Brasil, nem todos os lugares a gente vai ter a disponibilidade de ter uma equipe multidisciplinar e de várias áreas para poder discutir todos os casos. Então, passar a mão no telefone, falar com o teu patologista, falar com o mastologista, falar com quem fez a biópsia, já ajuda, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque senão todo mundo vai dizer, eu não tenho tumor board, como é que eu vou tratar os pacientes? Dá para tratar, como você fez. Isso. Querendo aproveitar para perguntar, experiências suas a respeito de margem com relação à neoplasia lobular in situ. Geralmente vocês veem um laudo com essa informação? No meu serviço, nem sempre, né? Como a gente sabe que não há necessidade, né, para lobular in situ, assim, nem sempre eu Por ser vejo. uma lesão marcadora de risco, quando você escreve que as margens estão livres no carcinoma lobular in situ, talvez você dê inclusive um sentimento de tranquilidade que na verdade não é real. Não existe, exato. Tô de acordo. Então, não é um carcinoma pleomórfico lobular, né? Lobular pleomórfico, que ele deixou bem claro aí, falando que é um grau 2 nuclear, não tem necrose nem nada. Então, assim, parece que ele é bem extenso, porque ele está presente em todas as lâminas que ele mostrou, mas eu não sei se a avaliação de margem é muito interessante nesse contexto, mas só chamando atenção para isso mesmo, porque pode dar uma falsa sensação de segurança, né? E geralmente essas lesões não são refletidas em imagem. Provavelmente a imagem, como foi dito antes, era da cicatriz radial. E aí, dessa forma, eu acho que o paciente vai merecer um segmento bem próximo de toda forma, independente de ir ou não para a cirurgia, e não necessariamente é um marcador de risco para aquela mama onde apareceu a lesão mesmo. Isso pode ser um marcador de risco para a mama contralateral. E eu realmente tenho dúvida, que eu vejo as condutas variando bastante, né? Alguns prosseguem para a cirurgia, alguns acompanham, e, é mais como vocês estão vendo isso por aí na rotina de vocês, das neoplasias lobulares, avaliação de margem, essas coisas. E outra coisa que eu queria falar em relação à ressonância é que, na realidade, não era apenas um realce, era uma massa mesmo. Nas outras sequências, a gente via o nódulo mesmo. Isso que me deu mais tranquilidade de identificar. E quando eu recebi o AP também mostrando que era uma cicatriz radiada, isso que explicava também o nódulo com aquele realce bem precoce. Então, não foi caracterizado como apenas realce, né? Era como massa mesmo, um nódulo. Por isso que foi compatível da ultrassom e por isso que eu não realizei a biópsia por ressonância. Com muita segurança dizer que aquela área realmente, no ultrassom, correspondia à área da ressonância. Então, foi feita a retirada da área e aqui já é o segmento
mostrando que não tem mais a área de realce na ressonância de controle. Ô, Henrique, eu queria aproveitar e perguntar tanto para o Dr. Hitzman quanto para a doutora Anisha, como é que eles fazem o segmento dessas pacientes, né? Se eles fazem uma mamografia depois de 6 meses, se eles fazem só ultrassom, ou se eles fazem, como você fez aqui, uma ressonância para ter certeza que a área sumiu. In the UK, we would do annual mammographic surveillance. And currently what we do is we do surveillance for 5 years, and then we move them into the breast screening programme, which, as you're aware, in the UK is every 3 years. We don't routinely offer MRI follow-up as surveillance unless they belong to the very high risk category, where they would end up having annual MRI as part of their surveillance programme. So I think our access to MRI is a bit more challenging in the UK. So therefore we have to take a more pragmatic approach. Our approach would not be that much different here, I guess. She already underwent an MR for a reason, right? It had something to do with the previous breast cancer she apparently had. So for that reason, she could still stay into the MR screening population. For the LCIS alone, she would, in the Netherlands, not go into an MR screening evaluation program. Rather, she would stay in the mammography screening evaluation, which would indeed be annual for the 5 years to come afterwards. I think ACR actually shifted, and they rate these patients at the same level as women with extremely dense breasts and those with a positive family history. So they do recommend annual MR screening for these women. And the initial rate of additional cancer detection here is in the order of 16%, right? So it's really high at the first level. Having said that, I think that this patient in our population would not have been operated on for this specific lesion, right? Provided that we were sure that there was radiological pathological concordance, which would have been definitely easier with an MR-guided biopsy, but also here, you say that it was there. We would have likely accepted that and done, therefore, only the mammographic follow-up for 5 years and no additional surgery. I was also kind of surprised that you report here that the margins were clear for lobular neoplasia. Our pathologists honestly never do that because they always state that it's virtually everywhere in the breast. And if you look at the risk of these patients, the risk is not only local, but it's actually in both